sejam todos muito bem-vindos. Como estão? Estão todos bem? Espero que sim. Professor Felipe Rodrigues aqui para mais uma aula, mais um encontro. Estou muito feliz de estar com vocês hoje no nosso encontro, primeiro encontro, né, da nossa disciplina de empreendedorismo, tá? Então, é uma novidade para a maioria, né? Esse ano a gente vai começar a estudar empreendedorismo. Eu vou estar com vocês em vários encontros discutindo isso. Professor, eu não entendi por que apareceu essa novidade para a gente, mas uma novidade que a nossa escola está trazendo para nós, né? Empreendedorismo, né? O que a gente vai estudar nisso? Ao longo do ano, a gente vai passar o ano conversando, discutindo, para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade de olhar para a realidade, identificar problemas, identificar soluções, identificar oportunidades, tá bom? Então, é uma formação para a vida, além das nossas disciplinas regulares de história, geografia, matemática, né, que nos preparam intelectualmente para entender e viver no mundo e sociedade, nos fornecendo ferramentas para lidar com essas situações, a gente vai também agora ter uma nova ferramenta, que é empreendedorismo. E aí a gente vai discutir possibilidades, realizações, analisar situações, pensar meios, né? Então, tudo isso da vida prática, de negócios, de uma série de questões. E a gente começa hoje essas nossas discussões, tá bom? Mas hoje eu quero começar a conversar com vocês algumas ideias básicas. Nós vamos começando devagarinho, tá? E mais para frente a gente vai ter capacidade de pensar de forma empreendedora, né? Olhando os problemas, pensando soluções, vendo oportunidades onde elas surgem, tá certo? E aí a gente começa a nossa conversa falando hoje sobre escolhas, tá bom? Então, a nossa conversa hoje vai girar em torno da ideia de escolhas. E olha que interessante essa primeira ideia aqui. Estamos diante de uma série de possibilidades, mas também de obrigações. Todos os dias, quando eu e você acordamos, nós estamos sujeitos diante, né, de uma série de possibilidades de escolhas. Eu tenho muitas escolhas a fazer. O que comer, o que fazer, onde ir, quais informações ter acesso, tá bom? E tudo isso eu tenho que ter em mente que essas escolhas elas vão evidentemente me direcionar, me levar para resultados, né? Toda escolha que eu tomo, cada decisão que eu tomo, ela vai ter um reflexo, né? Nada que a gente faz, ela é livre de uma consequência. Então, a gente precisa começar com essa ideia. Então, eu estou diante de uma infinidade de escolhas, né? Sobre o que fazer, o que ler, o que ter contato, quais ações eu posso tomar. Então, nós todos, isso é todos, eu enquanto professor, você enquanto aluno, quando você acorda, você toma decisões, quando você vai para a escola, você toma decisões, nos momentos livres você toma decisões, tá bom? Entre um ou uma ou outra coisa, entre uma obrigação ou outra. Mas também é necessário ter em mente, gente, que a gente tem uma limitação do tempo, né? Ninguém tem o tempo todo para tudo, né? A gente tem uma limitação temporal. Você tem 24 horas no seu dia. Dessas 24 horas, você tira pelo menos umas 10, 12 para dormir, ou pelo menos deveria, né? Que é o saudável. E o resto do dia? O que eu faço com o meu tempo livre? O que eu faço com o meu tempo disponível? Eu vou para a escola, eu me dedico a atividades de casa, a lazer. Então, o seu tempo, ele é um tesouro, né? Ele é um importante ativo que você precisa tomar conta, tá bom? É um elemento que você precisa saber administrar. Lembrando, a gente tem uma série de possibilidades de escolhas, mas a gente tem uma limitação do tempo. O tempo que eu tenho disponível para encaixar as possibilidades, né, e as escolhas, ele é limitado, tá bom? Então, duas premissas básicas: muitas opções,
mas pouco tempo para realizar todas elas. Então, olha só, nesse meio, né, nesse quadro que eu estou tentando desenhar com vocês, é necessário tomar decisões e fazer essas escolhas necessárias. Por exemplo, eu estou diante da possibilidade de estudar ou de não fazer nada, né? Brincar, jogar videogame. Eu preciso fazer uma escolha, eu preciso tomar uma decisão. O que, que é um momento? Esse momento é de quê? Né? Levando em consideração que eu tenho pouco tempo. Né? Eu estou diante do computador, eu tenho a possibilidade de buscar coisas interessantes ou gastar todo o tempo que eu tenho disponível com coisas não interessantes, coisas de brincadeira. Existe o momento da brincadeira, existe o momento de estudar, existe o momento de buscar informações. O que eu estou querendo dizer para você é isso. Você precisa começar a pensar que o seu tempo precisa ser administrado. Administrado como, professor? Da melhor forma possível, em que você consiga encaixar cada necessidade e obrigação da sua vida. Fazer escolhas é algo complexo e que exige reflexão. Reflexão de como? O que eu quero, né? Quais as consequências que eu estou disposto a receber e aceitar, tá bom? Então vamos lá. Eu estou diante de uma série de possibilidades de escolhas, mas eu tenho que ter em mente que o meu tempo é algo reduzido e eu preciso pensar nessa limitação e eu vou ser obrigado a tomar decisões, a escolher, tá certo? Então, vamos ter em mente isso. Mas a gente precisa organizar a nossa vida, gente. A gente precisa organizar a nossa vida. Essas decisões, elas têm que ser tomadas a todo instante. Talvez hoje você ache que isso não é tão importante, porque talvez você não tenha tantas obrigações e tantas coisas para tomar decisões. Mas, um momento da sua vida, tudo isso vai ser necessário ser retomado, tá bom? E aí a gente chega em um paradoxo, né? Um paradigma entre o que é importante e o que é urgente. Você sabia que tem diferença? Sabia que existem essas duas coisas? Existem atividades, ações, decisões, tarefas que elas são importantes, e essas mesmas ações, necessidades, tarefas que são urgentes. Importante é aquilo que você não pode deixar de fazer, em hipótese alguma, tá bom? Por exemplo, estudar para a avaliação do final do mês é importante. Isso deveria ter sido feito todo dia. Mas ainda não é urgente, porque eu ainda tenho tempo. A urgência está ligado a tempo, tá? E a importância, a natureza da atividade. Às vezes uma coisa é urgente, mas não é importante. Tá? Então a gente tem que ter em mente importância e urgência. Olha esse gráfico que apareceu na sua tela aí. Possibilidades e tempo, elas estão todo tempo conflitando. Todo tempo conflitando, porque as possibilidades são infinitas, né? As possibilidades de escolha são infinitas, as coisas que eu posso fazer, eu tenho infinitas coisas, mas eu tenho também que ter em mente que, enquanto as possibilidades são infinitas, o tempo ele é reduzido, ele é limitado, ele é determinado. E aí, dentro desse meu tempo disponível, é que eu vou encaixando as minhas possibilidades a partir das escolhas. E essas escolhas são a partir de coisas importantes ou coisas urgentes. Vamos olhar aqui comigo. Vamos tentar ver aqui que perfil que a gente se encaixa. Você será que é o adiador? O que é o adiador? Presta atenção. É aquela pessoa que gasta o tempo dela com coisas urgentes, ao mesmo tempo importantes. Como, por exemplo, a prova é amanhã. Aí você tem que, desesperado, tem que estudar. O amigo que está doente, eu preciso falar com ele. Isso é importante e é urgente, né? Eu estou atrasado para a aula, então tem que correr. É importante e é urgente. Por que não acordou cedo para ir para a aula? Por que não estudou com antecedência e hoje está desesperado, né? Trabalho para entregar hoje. Entregar o trabalho hoje é tanto importante quanto é urgente, mas poderia ter feito antes. O carro quebrou, né? O pai que não fez a manutenção preventiva no carro. Então ele está com uma situação importante, mas ao mesmo tempo urgente.
Então, o adiador, ele está sempre vivendo desse jeito. Ele está vivendo todo o tempo tendo que resolver coisas urgentes e importantes, porque ele poderia ter resolvido isso antes. Ele poderia ter tomado uma decisão anteriormente e agora poderia estar mais tranquilo. Ele vive na urgência, na urgência, na urgência. Né? Está sempre cansado, sempre indisposto. Já o servil, o 3 aqui embaixo, ó, o servil. O servil é aquela pessoa que vive fazendo coisas que não são importantes, mas que se tornam urgentes. Lembra da importância? É a natureza. Essa coisa tem que fazer em algum momento. Mas tem coisa que a gente pode não fazer, mas é urgente. Por exemplo, o servil, ele não sai do WhatsApp. Não sai do WhatsApp. Mas o WhatsApp, pum, chegou a mensagem. É urgente olhar e responder. Mas não é importante. O WhatsApp pode ser deixado de lado por um tempo. Vive nas distrações essa pessoa. Cheio de distrações. É cheio de problemas de outras pessoas. Cede muito fácil às pressões do grupo. Então ele vive em função de coisas urgentes que ele desesperadamente tem que resolver naquela hora, mas que não são importantes. Essa pessoa também não está legal. Tá? O pior de todos é o 4, o irresponsável. Por que o irresponsável? Porque o irresponsável ele vive fazendo, ele vive tomando e escolhendo atividades que não são urgentes e muito menos importantes. Quer ver? Olha o 4 aqui. Ó. Perde tempo demais no Facebook. Usar Facebook é urgente? Não. É importante? Muito menos. É viciado em videogame. Videogame é um lazer, é uma distração, mas ela não é urgente e muito menos é importante. Vive fazendo maratona de compras, comprando coisa que não deveria. Fofocas idiotas, perdendo seu tempo com conversas que não edificam e desperdiçando o seu tempo. O irresponsável é a pior de todas as coisas, porque ele se dedica a escolhas que não são urgentes e muito menos importantes. E aí a gente vai apresentar agora o perfil que a gente busca, né, ou deveria buscar, que é o 2, o priorizador. Priorizador é aquela pessoa que faz planejamento, estabelece objetivos. Então, ele sabe os trabalhos que tem que entregar, quando que tem que entregar, quando que pode fazer as atividades, né? Ele já, olha aqui, a redação é para daqui uma semana, ele já está pensando hoje. Quando ele sai da aula de hoje, ele já fica pensando, eu vou fazer essa atividade hoje para ficar organizado. Ele cuida dos exercícios, ele cuida dos relacionamentos e ele também relaxa. Quando você se planeja, as coisas, você consegue fazê-las com mais tranquilidade. Então, o priorizador, olha só, ele cuida de coisas importantes, mas nunca essas coisas se tornam urgentes, porque ele está sempre adiantado. Esse é o perfil que a gente está buscando, o que prioriza, o que cuida, o que planeja, tá certo? Então, fuja desses outros 3 perfis, o que adia, deixa tudo para depois, o adiador, ou o que está sempre a serviço dos outros, ou o pior de todos, o irresponsável. Nessas escolhas, a gente pode fazer escolhas certas ou erradas. E quando a gente faz escolhas erradas, pode ter certeza que a gente vai bater aquele arrependimento, né? Poxa, eu podia ter feito o trabalho antes, ao invés de jogar videogame. Poxa, eu podia ter me dedicado mais, ao invés de ficar dormindo. Então, escolhas erradas, pode ter certeza que vão trazer arrependimentos. Olha só, as decisões e as escolhas, elas são baseadas, deveriam ser baseadas em fatos, em dados da realidade, tá? Você deveria, sempre que for tomar uma decisão sobre qualquer coisa na sua vida, pensar antes, refletir, olhar as variáveis, olhar para onde eu vou, para o que eu quero, tá? Se eu for por esse caminho, né? Que elementos me permitem pensar esse caminho, tá? Então, toda decisão deveria ser refletida, pensada, antes de se seguir em frente, tá bom? Então, essa foi a nossa conversa de hoje, nosso primeiro encontro de empreendedorismo, que falamos sobre escolhas e decisões. Pense no seu tempo, pense nas suas escolhas, reflita bastante antes de tomar as decisões, tá certo?
nos nossos próximos encontros, a gente continua falando mais sobre escolha, decisão, planejamento, ideias, tá? Vai ser muito bacana. Até mais.